Saúdo-vos com as palavras de João, encontradas no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Muitas pessoas, diante da perspectiva do Apocalipse, diante da perspectiva do juízo final, do grande dia, da volta de Jesus Cristo, ficam com medo, ficam desesperadas, pensando, e agora? O que será? Muitas pessoas, até creio que quando crianças, sentem um grande medo. E se eu não for para o céu? O que acontecerá? Mas eu afirmo para vocês, a Bíblia afirma para nós, que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E diante disso, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo da sua segunda vinda. Ele virá. Basta que esperemos ansiosos, felizes, assim como diz esse texto. Amém. Vem, Senhor Jesus. E juntamente com esse clamor, somos também convidados a louvarmos ao nosso Deus com o hino que será projetado na tela. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não se esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça a partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento a ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Nós queremos celebrar nosso culto em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Como nós queremos ter comunhão com esse Deus Santo, celebrar na presença dEle, e sendo que, como nós sabemos, Deus não tolera o pecado, então importa que nós agora nos curvemos na presença dEle espiritualmente, reconhecendo e confessando nosso pecado. Oremos. Santo Deus, nosso querido Pai Celestial, Tu habitas num alto e sublime trono, mas habitas também com o abatido e contrito de coração. E essa palavra nos anima, nos encoraja para nos achegarmos em fé e confiança à Tua presença, confessando que nós tendemos, a nossa tendência humana é de procurarmos segurança mais nas coisas materiais do que na tua pessoa.
Nós passamos os dias, vivemos como se fôssemos ficar para sempre aqui, neste mundo, e nos esquecemos que estamos apenas de passagem. Somos apenas peregrinos a caminho da casa do Pai. Então, ó Deus, queira nos perdoar o fato de não permanecermos alertas, sempre atentos de que de um momento para outro tu podes voltar ou nós podemos partir ao teu encontro e então teremos que enfrentar o juízo. Senhor, perdoa-nos porque não amamos a ti sobre todas as coisas, nem ao nosso próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos por Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. A todos os que se arrependem sinceramente, eu quero comunicar o perdão dos pecados, segundo promessa da carta de Paulo aos Colossenses, onde ele escreve: antes vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, mas agora Deus os vivificou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Louvado seja Deus! Cantemos glórias a esse Deus maravilhoso. Façamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5 e versículo 9. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas, por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Até aqui a leitura. Queremos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ouçamos agora a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar a fé na terra? Até aqui, palavra do Senhor. Deus sempre me ama, como me chama, e assim me inflama do mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Graça e paz seja com vocês todos, da parte daquele que era, que é e que há de vir, Cristo Jesus. Sabe, tem aquela história, talvez vocês conhecem, lembram, que eu já contei, de um rapaz que aprontou. Era um rapaz muito correto, não tinha nenhum problema com ele, mas um dia ele pegou o carro do pai e aprontou. Foi aquela única vez. E foi levado para o juiz. Fiança de 30 mil reais. Desempregado, como iria pagar? Por sorte, o juiz era o pai dele. E como ele era normalmente um menino comportado, ele pegou os 30 mil, pagou e o rapaz estava livre. Eu vou voltar a essa história depois. Hoje vamos falar de duas parábolas ao mesmo tempo, não costumo fazer isso, mas é que uma explica a outra. Essa que ouvimos na leitura da viúva e do juiz, e a outra parábola que ouvimos já no domingo passado, do administrador infiel. Nessa parábola da viúva, Jesus tem a coragem de comparar Deus, o Pai, com um juiz corrupto e sem coração, que não se importa se a justiça é feita ou não. Mas isso não significa que Deus seja como esse juiz. Significa sim que, tal como esse juiz, Deus nos atende quando nós insistimos com Ele em oração. Esse juiz atende a pobre viúva para que ela não lhe encha mais os ouvidos
com seus insistentes pedidos. Diferente do juiz, Deus nos atende. Não porque não quer ser incomodado, mas porque Ele tem um coração amoroso e tem prazer em nos ouvir. Mas, num ponto, Deus é tal e qual esse juiz. Ou seja, Deus não está nem aí para que a justiça seja feita. Opa, pastor, peraí, pastor Egon. Mas então Deus é injusto? Veja bem, o que seria de mim, o que seria de você, se Deus que nos criou e rege soberanamente sobre esse imenso universo? O que seria de você e de mim se Ele realmente fosse justo com a gente? O que seria se Ele pegasse a sua máquina de calcular? Claro que Deus não usa máquina de calcular. Mas se Ele calculasse nossa dívida, ponto por ponto, cada ofensa, cada pensamento impuro, cada palavra que saiu da minha boca com aspereza, ou pior, falando mal dos outros pelas costas. Queridos, queridas, Deus não nos julga pela justiça dos homens. Ele nos julga como pai. Qual é o pai que quer condenar o seu filho? Deus é juiz, sim, mas acima de tudo, é nosso pai. Quando nos arrependemos, Ele passa a borracha no débito da nossa conta. E isso se chama graça. E Ele faz mais. Tal como chamou seu filho de volta da morte para a vida, assim Ele promete que também você e eu vamos levantar dos mortos para viver com Ele para sempre. É seu desejo que sejamos íntimos dele, mais íntimos que um homem e uma mulher que se amam apaixonadamente. Sim, é isso mesmo. E isso nós não merecemos. Isso também é graça. Felizmente, Deus só tem uma coisa em comum com esse juiz durão e corrupto, e é bem isso. Nem o juiz e nem Deus seguem a justiça dos homens. E ambos permitem que a gente amoleça o coração deles. O juiz para poupar seus nervos com a insistência da viúva. Deus, por causa do seu coração amoroso e paternal. Se esse juiz injusto acabou atendendo a viúva, diz Jesus, quanto mais o vosso Pai nos céus atenderá os que dia e noite clamam a Ele. Então, na parábola da viúva, Deus é comparado a um juiz injusto. Na parábola do administrador infiel, é comparado a um homem muito rico. Mas notem, um homem rico que elogia um administrador corrupto e desonesto. E mais, diz que nós deveríamos agir como este administrador, deveríamos imitá-lo. Vocês lembram da história? Um homem rico tem um administrador que está com as contas enroladas, está tudo embaraçado e ele não sabe como devolver o dinheiro para o seu patrão. O patrão fica sabendo, despede o homem e ele está na rua. Ele não quer mendigar, não sabe pegar na enxada ou na pá. O que ele faz? Ele chama os devedores do patrão e um deve 100 sacas de trigo e ele diz lá, escreve 50, metade só. O outro deve 100 tonéis de azeite, diz para ele, escreve 80. O que ele consegue com isso? Ele compromete esses amigos dele para que depois que ele estiver na rua,
ele possa recomeçar a vida. Então, devemos ser desonestos? Não, não é isso. Jesus não está elogiando a desonestidade desse homem. O que ele sugere é que a gente seja inteligente e vivo como ele foi. Esse cara foi um vivaldino. Seja como ele, diz Jesus. Seja um vivaldino, seja uma vivaldina. Não pensando em trapacear os outros, mas investindo agora, aqui e agora, em seu futuro com Deus. Usando as riquezas deste mundo mau para ganhar amigos, assim como este administrador soube ganhar amigos. Ou seja, colocando sua confiança na graça de Deus e não nas riquezas. Foi isso que Jesus quis dizer. Porque quando essas riquezas não valerem mais nada para você, porque você foi embora deste mundo, esses amigos vão abrir a porta para você, dando-lhe as boas-vindas nas moradas eternas. Então, a pergunta é: como é que a gente lida com o dinheiro? Esse dinheiro que quer roubar o nosso coração, fazendo que o amemos mais do que a Deus. Como a gente lida com o dinheiro quando a gente sabe que Deus é um pai para nós, um pai que nos ouve e não nos deixa faltar nada? Quando sabemos que a nossa segurança não está nos bens que possuímos, mas está no Deus e Pai que nos ama e cuida de nós? Quem lê a Bíblia sabe que Jesus falava muito em dinheiro, tal como nesta parábola. Mas nem uma única vez Jesus pediu dinheiro das pessoas para ele. Por quê? Por que então falava tanto em dinheiro? Falava para libertar as pessoas que confiavam mais nas riquezas do que em Deus. As riquezas têm uma força de atração muito forte. O dinheiro tem o poder de sequestrar o nosso coração e nos separar de Deus, o Deus da vida, o único que pode nos salvar da morte eterna. Como a gente lida com o dinheiro? Sobre isso vamos conversar na próxima semana. Enquanto isso, você pode fazer um pequeno teste. Você entendeu que aqui se trata da fé? Que se trata de um assunto altamente espiritual? Que trata da pergunta: o que eu amo mais, as riquezas ou a Deus? Se você entendeu isso, então pode se alegrar em ouvir mais a respeito, pois é sua vida futura no reino de Deus que está em jogo. Até domingo próximo vindouro. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, e reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és pra mim mais que tudo aqui. E reinar de novo em mim,
reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Temos alguns poucos avisos. Uma boa notícia, creio que seja para todos. Nós vamos ter culto presencial no sábado, dia 28 de novembro, às 19h30 em Guarituba, e no dia 29 de novembro, aliás, é primeiro domingo de Advento, aqui na Bom Samaritano, às 10 horas da manhã. Outro aviso: Pastor Israel vai estar oficiando o culto dia 6 de dezembro, também culto presencial. São todos muito bem-vindos, vai ser a apresentação do Pastor Israel. As ofertas, o Sínodo destina, e a campanha vai bem, vocês sabem, vai até domingo próximo vindouro. Ainda tem chance de você contribuir. Deus abençoe dádivas e doadores. Elevemos nossos pensamentos, nossos corações a Deus em oração. Querido Pai Celeste, graças te damos, pois mais uma vez fomos privilegiados em participar de um culto na Tua presença. Obrigado por Tua palavra, palavra preciosa, que traz vida aos nossos corações, que nos anima, que nos fortalece, que nos guia. Obrigado, Senhor, que Tu estás sempre conosco, conforme prometeste que estarias conosco todos os dias até a consumação do século. Obrigado que temos a mídia à disposição e assim podemos também ter esses cultos. Nós queremos lembrar também, ó Deus, que neste domingo, dia das eleições, possam ter sido escolhidos aqueles homens, aquelas mulheres que Tu tinhas em mente. Nós queremos pedir que Tu dês sabedoria a estas lideranças, a essas autoridades, aos políticos de modo geral. Não apenas sabedoria para conduzir as nossas instituições, a nossa cidade, mas também, Senhor, o temor no coração dessas lideranças, para que não busquem servir a si mesmos, para que não busquem apenas poder, mas busquem o serviço ao próximo, o serviço à cidade, o serviço ao nosso país. Sim, por isso também pedimos pelas autoridades do país, pelos políticos, em todas as instâncias, ó Deus, que eles saibam dar prioridade àqueles projetos que de fato são importantes. Nós lembramos especialmente das nossas escolas, dos professores, que o professor seja mais valorizado, que ele tenha condições também de trabalho dignas, que ele tenha condições de comprar livros, estudar, continuar se aprimorando, para que tenhamos não apenas prédios escolares, mas também tenhamos ensino de qualidade. E assim, Senhor, nós pedimos também para que diminua a desigualdade no país, a diferença entre pobres e ricos. E nesse tempo, especialmente de pandemia, tantas pessoas que perderam o emprego ou também o seu trabalho informal,
que estão passando por dificuldades, até passando fome, Senhor. Queiras cuidar dessas pessoas. Pedimos, Senhor, por aqueles que foram atingidos pelo Covid. Cuida dos doentes, cuida dos enlutados, conforta, consola. Ó Senhor, pedimos especialmente pelas pessoas de nossa comunidade que estão enfermas. Cuida, Senhor, de todos. Tu és o médico dos médicos, Tu podes curar, e nós pedimos cura, Senhor, em corpo, alma e espírito. Nós rogamos também pelo presbitério da comunidade, da paróquia, pelas lideranças, Senhor. Concede sabedoria, concede alegria no trabalho, concede especialmente o Teu Santo Espírito, para que Ele conduza, para que Ele guie e inspire essas lideranças. Senhor, em Tuas mãos queremos deixar nossas vidas e tudo mais que nos ocupa e preocupa incluímos na oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vão nesta paz, vão com esta bênção e sirvam ao Senhor com alegria. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz.